Fala pessoal, mais uma aula de Código de Trânsito Brasileiro, dando continuidade aqui à resolução das nossas questões. Nós vamos continuar a partir da nossa questão de número 73. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de... Pessoal, quando ocorre a suspensão ou a proibição para você obter a sua habilitação do veículo, quanto tempo? Tem duração de quanto tempo? De 2 meses a 5 anos, tá? Então, ó, letra C, 2 meses a 5 anos. Então, se cair uma questão dessa na sua prova, a duração da suspensão, da proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor, a duração é de 2 meses a 5 anos, tá? Tá lá no artigo 293, ele trata bem sobre essa questão. Continuando. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Então, transitada em julgado a sentença condenatória, o réu ele vai ser intimado a entregar à autoridade judiciária em quanto tempo? Quanto tempo, tá? Ele vai ser intimado a entregar essa habilitação. Ele tem que entregar, ele vai ser intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas, pessoal. Então, transitou em julgado a sentença dele pelo crime, o réu, ele é intimado, olha, você vai entregar sua carteira em um prazo de 48 horas, ou a PPD, ou a sua CNH. Então, a gente volta aqui, ó, 48 horas. Fechou? Pronto. 75. Ao condutor de um veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte uma vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se... Vamos lá. Ó, sou condutor de um veículo. Aconteceu um acidente de trânsito que resultou uma vítima. Eu não vou impor a prisão em flagrante, tá? E não vou exigir a fiança se houver pronto integral socorro àquela, a vítima, né? O condutor prestar pronto integral socorro. Então, se ele prestar pronto integral socorro à vítima, eu não vou impor uma prisão em flagrante àquele condutor e nem vou exigir fiança. Eu dispenso ele dessas duas situações, caso ele preste pronto integral socorro à vítima, tá? Tá lá no artigo 301. Questão 76. Vamos lá. Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. A vítima do acidente no homicídio culposo no trânsito, a pena será de quanto, pessoal? Bom, deixei de prestar socorro quando dava para fazer sem o risco pessoal. A vítima do acidente, lógico, de um homicídio culposo no trânsito. E aí, o que vai acontecer com o condutor? Ele praticou um homicídio culposo. Deixou de prestar socorro. É um caso de aumento de pena. De quanto? Bom, tá lá. Ó, no homicídio culposo, cometido na direção do veículo, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Então, aqui você já marca a letra A. Professor, homicídio culposo no trânsito. O cara praticou homicídio culposo e deixou de prestar socorro quando dava para fazer, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Então, é um caso de aumento de pena de 1/3 até a metade. Ok? Tá aqui, artigo 302, praticar homicídio culposo na direção de um veículo automotor. Então, tem as penas de detenção, de 2 a 4 anos,
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para se dirigir um veículo automotor, tá? E aí, no parágrafo primeiro, ele me traz um caso de aumento de pena, como eu mostrei para vocês aqui, ó, tá? Caso ocorra a questão do aumento de pena. Tudo bem? Professor, tem outros casos que aumenta a pena no homicídio culposo? Tem. Vou trazer para vocês, ó. Quando ele não possui a permissão para dirigir, não tem habilitação, aumenta, no caso do homicídio culposo. Se ele pratica esse homicídio culposo em uma faixa de pedestre ou na calçada, também aumenta a pena. E o nosso item 3, que era o nosso item da questão, ó, na 76, ele fala: quando você deixa de prestar socorro, quando dava para fazer isso, lógico, sem o risco pessoal, né? Então, a vítima do acidente, então, se ele deixa de prestar socorro, vai a um caso de aumento de pena de um terço até metade. No caso de aumento de pena, quando ele pratica homicídio culposo e ele estava exercendo sua profissão ou sua atividade, conduzindo veículo ou de transporte de passageiros, tá? Ele fala de passageiros. Passageiro e carga é lá nas agravantes. Então, conduzir o veículo de transporte de passageiro é um caso de aumento de pena no caso no homicídio culposo. Então, o cara era motorista profissional de passageiro. Tá bom? Então é isso. Vamos aqui na 77. Se o agente conduz um veículo automotor sob a influência de álcool no homicídio culposo no trânsito, a pena será de quanto? O cara, né? Ele conduz veículo automotor sob a influência de álcool no homicídio culposo no trânsito. A pena é de quanto? Peraí. Conduzindo o veículo automotor sob a influência de álcool. Ele está alcoolizado. Praticou um homicídio culposo. É aumento de pena? Será que é uma qualificadora? Será que é um atenuante? Será que aumenta a pena? Pessoal, nesse caso é uma qualificadora, letra B, tá? Antigamente, tá? Existia, ele ia responder pelo quê? Pelo crime de dirigir embriagado em concurso material com o crime de homicídio culposo. Hoje em dia, se você pratica homicídio culposo no trânsito, tá? Praticou homicídio culposo no trânsito, ó, homicídio culposo no trânsito. O que é que vai acontecer? Estava sob efeito de álcool? Então, nesse caso, é um caso que vai, o álcool ele vai qualificar a pena, né? Ele vai qualificar a pena, tudo bem? Então é isso. Letra B. Quer ver, ó? Praticar homicídio culposo na direção do veículo, pena de detenção, 2 a 4 anos. Tem a suspensão para você obter a carteira. Se ele estava sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, drogas, por exemplo, olha aqui como é que muda a pena. A pena sai de detenção e agora vai ser reclusão. Por quê? Porque aqui o álcool ele é um fator determinante para qualificar a pena. Se eu tenho um álcool, esse crime passa a ser reclusão de 5 a 8 anos, suspensão, proibição de direito de dirigir. Tá bom? Por isso que o nosso gabarito da 707 é qualificado, é uma qualificadora. Sai de um patamar de detenção e agora passa para uma pena de reclusão por conta do álcool, tá? Vamos aqui na 78. Marque um crime em que a pena não é de detenção, de 6 meses a 1 ano e multa. Essa questão é bacana. Existem crimes no CTB de trânsito em que muitas as penas são repetidas. Por exemplo, nós temos várias penas em que a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Ele quer uma alternativa em que a pena não é de 6 meses a 1 ano. Ou seja, é uma pena diferente. É uma alternativa que ela é diferente das demais. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir um veículo. E aí? O que vocês acham?
Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir um veículo. É crime? É crime. Porque você está com suspensão, proibição de se obter a permissão, habilitação para dirigir aquele veículo. E aí você simplesmente violou essa suspensão. Você acabou de fazer uma violação da suspensão. Então, nesse caso, é crime. Crime de quanto a pena? Vamos lá? Olha aqui, ó. Rapidinho. Detenção, 6 meses a 1 ano, tá? Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal civil. Professor, aconteceu um acidente, o condutor estava no meio. Ele se afastou, fugiu do local do acidente para fugir da responsabilidade penal. Detenção de 6 meses a 1 ano. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Olha aí, o condutor do veículo deixou de prestar imediato socorro à vítima, certo? Ou não podendo fazê-lo diretamente, aquele auxílio, prestar socorro, ele deixou de pedir ajuda, se ele não podia prestar pelo menos uma ligação. É crime? É crime. Detenção de 6 meses a 1 ano. Isso aqui cai em prova? Cai. Dirigir o veículo automotor em via pública sem a permissão para dirigir, né? Ou habilitação. Ou ainda se caçar do direito de dirigir, gerando perigo de dano. Olha lá, gerando perigo de dano. O cara dirige um veículo, não tem carteira, né? Não tem carteira e não é de qualquer forma. Ele dirige sem carteira, porém ele está gerando perigo de dano para que seja crime. Porque se ele dirigir sem carteira e não está gerando perigo de dano, então não é crime. Então tem esse detalhezinho aqui para que seja crime, tá? Gerando perigo de dano. 6 meses a 1 ano também. Detenção. 6 meses a 1 ano. Conduzir veículo automotor sobre efeito de álcool. Aí, pessoal, não dá, né? Aqui observem que a pena aqui, ó, no artigo 306, para quem conduz o veículo sobre efeito de álcool, a detenção é de 6 meses a 3 anos. Então, já muda o patamar. Detenção 6 meses a 3 anos. Então, muda lá o patamar da pena. A única que está diferente é a letra E. Fechou? Todas as outras, detenção de 6 meses a 1 ano. Bom, professor, quando o cara conduz sobre efeito de álcool ou droga, como é que eu vou constatar? Bom, o CTB ele traz algumas formas, mas nós temos uma resolução que traz mais especificadamente. Se o cara tem concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou, ou que seja maior que 0,3 miligramas de álcool por litro de alveolar, já é uma forma de você constatar que ele tem álcool. 6 decigramas no caso de exame de sangue, e acima de 0,3 miligramas de álcool por litro no caso do teste do etilômetro, tá? O 2 diz o seguinte, vamos lá. Ele pode constatar por meio de sinais, né, que indiquem, na forma disciplinada ali pelo CONTRAN, uma alteração da capacidade psicomotora. Então, o que é que eu posso entender com isso daqui? Eu posso constatar por meio de um conjunto de sinais, e não somente um sinal. É um conjunto. Então, eu posso constatar por meio de o cara tá, por exemplo, a visão dele, a fala tá um pouco lenta, né? Você consegue sentir o cheiro. Então, são sinais. Mas também você pode fazer pelo etilômetro, o teste do alveolar, ou o exame de sangue, né? Que é esse daqui. Aí, se for igual ou superior a 6, já está detectado crime. Acima, igual a 0,3 miligramas de álcool por litro de alveolar,
também crime. Ou você pode constatar por meio de sinais, tá? A verificação, né, que eu falo ali, dos sinais aqui, como é que eu posso constatar? Teste de alcoolemia, toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova que sejam admitidos. Você pode constatar várias formas a embriaguez. Então, todos os outros crimes das alternativas têm previsão de pena de detenção 6 meses a 1 ano, como eu mostrei para vocês, tá? Nessa questão aqui, ó, na 78, beleza? Vamos na 79. Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total passe dos 3.500 quilogramas, tem que ter habilitação. E aí, pessoal? Ora, o cara é condutor de um veículo motorizado, transporta carga, o peso bruto total passa dos 3.500 quilogramas, ele tem que ter qual habilitação, pessoal? E aí? Cujo peso bruto total exceda a 3.500 quilogramas. Qual a habilitação que tem que ter? Vamos lá? Olha aí. Categoria C. Quer ver, ó? Condutor de um veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo o peso total passe dos 3.500 quilogramas, ó. Entendeu? Passe dos 3.500 quilogramas. Então, aqui eu vou ter categoria C. Professor, e quando não passa dos 3.500? Bom, esse artigo 143 ele é muito importante para você saber a questão das categorias, né? Que vai de A até E. Todos já sabem. Categoria A, um veículo de 2 ou 3 rodas, com ou sem o carro lateral ali, que é o sidecar. A categoria B é o veículo motorizado que não é abrangido ali pela categoria A, tá? E o peso não pode passar de 3.500 quilogramas, porque se for de carga e passar de 3.500, aí já é C, categoria C. E a lotação não pode exceder a 8 lugares, excluindo o motorista. Categoria D é para transporte de pessoas, passageiros, tá? Cuja lotação não passa de 8, excluindo o motorista. E a categoria E é uma combinação de veículos. O caminhão trator ali, a carga que puxa, né? Ali, o veículo que vai estar puxando, a unidade tratora, eu vou chamar isso aqui de unidade tratora, ó. Ele pode se enquadrar na categoria B, C ou se enquadrar na D. E a unidade acoplada, que é o reboque que vai aqui atrás, ó, né, ou semi-reboque, o trailer, tem que ter 6.000 quilos ou mais, né, de peso bruto total. Então, essa é a combinação. Aí eu vou ter que ter a categoria E nesse caso. Logicamente, cuja lotação exceda 8 lugares. Então, essas categorias aqui é importante você dar uma lidazinha, dar um print, um pause, para que você resolva. Então, essa questão aqui ela já mata praticamente muita coisa sobre esse assunto. Então, não esquece. 80. Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 quilos ou mais de peso bruto total e cuja lotação não passe de 8 lugares. Ora, eu só estou falando da categoria E, né? A gente acabou de ver aqui o bizu que eu fiz para vocês da unidade trator, ó, B, C ou D, 6.000 ou mais de peso bruto total. Vamos aqui na 81. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo em quantos? Há quantos anos na categoria B? Professor, eu quero me habilitar na C. Tenho que estar habilitado há quantos anos, no mínimo, para que eu possa? Tem que estar no mínimo
a, ó, 1 ano. Então, quero me habilitar na C, condutor deve estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B, certo? Na categoria B. E não pode ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima. Beleza? Não pode ter cometido infração grave ou gravíssima. E não pode ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Beleza? Então, há 1 ano. Aqui, ó. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deve estar habilitado no mínimo há 1 ano na B. Essa daqui pode cair para vocês. Fechou? 82. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir um veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de um produto perigoso, ou o candidato deverá, vamos lá, ó, quero me habilitar na categoria D e E, ou quero conduzir veículo de transporte passageiro, de escolar, de emergência, produto perigoso. Eu tenho que ter o quê? Ser maior de 21 anos? Ó, ser maior de 21 anos. Tem que estar habilitado em quê? No mínimo há 2 anos na B, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando ele quer ir para D. No mínimo há 1 ano na categoria C, quando ele pretende ir para E. E não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e tem que ser aprovado em curso especializado. Então, aqui na questão, ó, está habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, pretender se habilitar na categoria D, tá certo isso aí? Mínimo há 2 anos na categoria B, na verdade, né? Colocou 1 ano, ó, que é 2. Tem que estar no mínimo há 2 na categoria B para caso ele pretenda se habilitar na categoria D, certo? Então aqui está errado. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 6 meses, não, mas nos últimos 12 meses. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco. E aí? Ó, curso especializado em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. Professor, tá certo, essa aqui tá. Agora, ser maior de 20, ser maior de 21, né não? Ó, 21. Então aqui tá errado. Letra D tá correta, tem que ser aprovado em curso especializado mesmo. Questão boa, hein? Então tá aqui. 83. São requisitos para a condução coletiva de escolares, exceto. Ele quer que não é um requisito para a condução escolares. Qual é? Registro como veículo de passageiros. E aí? Será que é um requisito para a condução de coletivo de escolares? Antes da gente responder essa questão, a gente vai aprender o artigo 136, tá? Aqui ele vai trazer todos os requisitos para que você dirija carros, né? Condução de coletivo de escolares. Tem que estar registrado o veículo com de passageiro. A inspeção é semestral dos equipamentos de segurança. Tem que ter a faixazinha horizontal na cor amarela. Tem que ter tacógrafo, né, que é o registrador de velocidade e tempo. Tem que ter lanterna de luz branca nas extremidades da parte superior da frente dianteira e luz vermelha na parte superior traseira. Cinto de segurança igual a lotação e outros equipamentos obrigatórios. Então, esses são os requisitos para que a gente possa dirigir escolar. Correto?
Inspeção anual. Opa, a inspeção é semestral, tá vendo, ó? Então, não é anual, a inspeção semestral. Tá errado já a letra B. Pintura na faixa com amarela, na horizontal, 45 centímetros de largura, meia altura, em toda a extensão das partes laterais, né? Com o termo escolar, em preto. Equipamento registrador instantâneo de velocidade e tempo, que é para medir velocidade, tanto tempo, tá? Lanterna de luz branca, fosco, amarela, disposta nas extremidades da parte superior dianteira e lanterna de luz vermelha na parte traseira. Perfeito. Então é isso. 83, letra B. Ok? Vamos aqui na 84. O condutor de um veículo destinado à condução de escolares deve. E aí? Condutor de um veículo destinado à condução de escolares. Acabamos de aprender. Tem que ter idade o quê? Superior a quanto tempo? 21 anos, né? E ser habilitado na categoria D, é isso? Qual a categoria que ele tem que estar? Hein? Qual a categoria que ele tem que estar? Cara que dirige escolar. Tem que ter idade superior a 21 anos e ser habilitado em qual categoria? Opa, categoria D. D, tá? Superior a 21 anos e tem que estar na D, pessoal. Ó, ponto 2 do artigo 138. Pode dar uma lidazinha lá no CTB. Pode colocar no Google, você acha CTB. Você consegue ver aqui, ó. Ser habilitado na D e tem que ter 21 anos. Letra A. Não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Tem que ser aprovado em curso especializado também, tá? Então é isso que a gente tem que fazer. 85. É proibido transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata esse artigo, com exceção do gás de cozinha, de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de. Professor, estou transportando combustível, né? Produtos inflamáveis, tóxicos, galões, tirando gás de cozinha e água mineral, né? Que aí é permitido, mas eu não posso fazer isso. É proibido transportar combustíveis, produtos inflamáveis, tóxicos, galões, tirando gás de cozinha e galões de água, desde que, no caso, a água mineral e o gás de cozinha, eu tenho que ter o auxílio de quê? Do sidecar. Mas a regra é que é proibido fazer transporte de produto inflamável. Pode ir água e gás de cozinha? Pode, com auxílio do sidecar. Olha lá. Qual seria o sidecar? Coloquei aqui para vocês, né? Letra B, que seria o nosso famoso sidecar. Não posso assim, não posso dessa forma, não posso assim. Tá? Show? E aí, pessoal, estão gostando da aula? Bizu. Vamos lá, 86. Vamos lá. São requisitos para o motofrete, exceto. Professor, tem um motofrete? Tem. Quais são os requisitos para o motofrete? Mototáxi, por exemplo. Ali, pessoal que faz frete usa a moto. Vamos lá, ó. No artigo 139A, eu vou encontrar os requisitos. Primeiro que eu posso fazer tanto com motocicleta quanto motoneta. Tá? Então é isso. Então vamos lá. Ó, o veículo tem que estar na categoria de aluguel. A inspeção tem que ter o mata-cachorro, né? Tem que ter o aparador de antena corta-pipa e a inspeção semestral dos equipamentos obrigatórios. Então você volta aqui, ó. Registro na categoria de aluguel. Mata-cachorro. Antenas corta-pipas. Inspeção mensal para verificação dos equipamentos. Já falei, ó, a inspeção é semestral, tá?
semestral. Então aqui tá errado, letra D. Fechou? Vamos na 87. São medidas administrativas, exceto. Quais são as medidas administrativas que nós temos dentro do Código de Trânsito Brasileiro? Quais são? Será que retenção é uma medida administrativa? Será que a remoção é uma medida administrativa? Transbordo do excesso de cargo é uma medida administrativa? Sim. Teste de alcoolemia também. Agora, a advertência não é uma medida administrativa, é uma penalidade. É uma penalidade. Fechou? Então tá aqui. No artigo 2009, nós encontramos todas as medidas administrativas aqui: retenção, remoção, recolhimento de CNH, tá? Recolhimento do licenciamento também anual, transbordo de excesso de carga, fazer teste de alcoolemia, recolhimento de animais também é uma medida administrativa, tá? Recolhimento de animais e teste de aptidão física, mental e legislação, prática de primeiros socorros são medidas administrativas, tá? Agora na 88. Ou, e aí, pessoal, como é que tá a nossa aula de resolução de questões? Rápido, direto e objetivo, né? O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se no prazo máximo de não for expedida a notificação da atuação. O cara foi e recebeu a notificação. Vai chegar uma cartinha para ele da notificação. Se não chegar em um certo tempo, vai ser arquivado e o registro vai ser insubsistente. Mas eu tenho um prazo máximo de quanto? Opa, olha aqui, hein? Vamos lá. O auto de infração será arquivado e o registro julgado insubsistente em quais casos? Se considerado inconsistente ou irregular, ele é arquivado. Se no prazo máximo de 30 dias não for expedido a notificação. Então, se em 30 dias não for expedida a notificação, arquiva, tá? Então, 30 dias, né? Letra B de bola. Aí vai ser arquivado. 89. Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme regulamentação do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, né, que é responsável pela normatização, consultas, e opte por não apresentar uma defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por, olha aí, sou infrator, optei pelo sistema de notificação eletrônica para pagar, não irei apresentar defesa prévia de recurso, realmente errei, reconheci meu erro, e aí, por conta disso, eu posso pagar a multa por quanto? Poderá efetuar o pagamento da multa por quanto? Do seu valor? Ó, por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo até o vencimento da multa. Coisa boa, né? Pois é. Então, aqui, 60% da multa você pagaria caso você opte pelo sistema de notificação eletrônica, não apresente a defesa prévia. Então, você pode efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor. Entendeu? Tá lá. Vamos na próxima, 90, né? Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se auto de infração do qual constará exceto. Vamos lá. Ocorreu infração prevista na legislação de trânsito. Vou lavar um auto de infração. O que é que tem que constar esse auto de infração? Exceto, ou seja, ele quer uma alternativa que não deve constar nesse auto. Local, data e hora do cometimento da infração. Tem que ter. Prontuário do condutor sempre que possível. Não é toda hora que dá. Assinatura do infrator em todos os casos, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Olha aqui, ó. Presta atenção. A identificação do órgão, entidade, da autoridade tem que ter. Assinatura do infrator, sempre que possível. Não é toda hora. Então, voltando aqui, ó, quando ele diz na questão que
Assinatura do infrator em todos os casos. Não, sempre que possível, porque já tem vezes que não dá. Então, sempre que possível, assinatura do infrator. Sempre que possível, o prontuário dele. Tem que ter a tipificação da infração? Tem. Então aqui a C está errada. 91, vamos lá. Quanto à tração, os veículos podem ser classificados, exceto. Quanto à tração. E aí, quanto à tração, nós temos o que, professor? Ó, quanto à tração, tá lá no artigo 96, é automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque ou sem reboque. Ó, automotor, propulsão humana, tração animal, elétrico, de aluguel. De aluguel, na verdade, é quanto à categoria. Aí nós temos oficial, representação diplomática, particular e de aluguel. Aqui é a categoria. Então, aluguel não é quanto à atração, a forma da atração, tá? Letra E. Então, aqui nós temos quanto à categoria, as classificações, quanto à atração, que eu mostrei para vocês aqui também, a classificação, e vamos aqui a 92. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização dos critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Quem é que fixa, mediante normas, a padronização de critérios técnicos? Fixar, mediante normas e procedimentos, padronizar critérios técnicos, financeiros e administrativos para executar as atividades de trânsito. Isso é um objetivo, é um princípio, é um fundamento ou um princípio internacional do Sistema Nacional de Trânsito? Pessoal, isso é um objetivo. Lá no artigo 6º, nós temos os 3 objetivos do sistema. Então, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com a fluidez, a questão da segurança viária. 2, fixar as normas e procedimentos, padronização de critérios técnicos. Então, 3, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informação entre seus diversos órgãos. Tira um print para você decorar isso daqui, tá? Então, ó, de novo, estabelecer diretrizes, diretrizes da política, fixar padronização de critérios técnicos, sistemática de fluxos de informação. Então, aqui nesse caso, tá? Observe que é o que? Objetivo básico do Sistema Nacional de Trânsito. Fechou? Aí, letra A. 93. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito, exceto. O CONTRAN, sim, o CETRAN compõe. Órgãos e entidades executivas de trânsito da União, dos estados, dos municípios também. As juntas administrativas de recursos de infrações, as JARES e as guardas municipais. Não, guarda municipal não entra, tá? Não faz parte, não tem previsão no Sistema Nacional de Trânsito. Como ele quer a questão que é errada, né, o exceto, então a única alternativa aqui, nós temos a letra D. Tá lá no artigo 7º, quem compõe o Sistema Nacional de Trânsito, incidência altíssima em prova, tá? Então, assim, tem o CONTRAN, tem o CETRAN, tem os órgãos e entidades executivas de trânsito da União, dos estados, dos municípios, tem os executivos rodoviários, né, o DER, o DENIT, tem a PRF, tem as PMs e tem as JARES, né? Vamos prosseguindo então. 94, o CONTRAN com sede no DF é composto pelos ministros de Estado responsáveis pelas seguintes áreas de competência, exceto. O CONTRAN ele é composto pelos ministros de Estado de algumas áreas. Agora a gente vai ver qual área não entra aqui na composição do CONTRAN. Ó, professor, ministro da Agropecuária e Transporte Terrestre entra? Entra. Ciência, Tecnologia e Inovação? Entra. Educação, Defesa e Meio Ambiente? Entra. Saúde entra, Justiça entra, Cultura não, tá? Cultura não entra. Todos os outros fazem parte do CONTRAN, tá? Então, observe aqui, ó, no artigo 10 ele traz os ministros que compõem as áreas de competência do CONTRAN: ciência, tecnologia e inovação, educação, defesa, meio ambiente, saúde, justiça, relação exterior, indústria e comércio, agropecuária, transporte terrestre, segurança pública, mobilidade urbana. Tira o print para decorar isso daí.
Responder 10 milhões de vezes, tá? 9,5. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao. Pessoal, as câmaras temáticas são vinculadas a quem? Ao CONTRAN, certo? As câmaras temáticas são vinculadas ao CONTRAN. Elas são formadas por especialistas com o objetivo de fazer estudos, oferecer sugestões, embasamentos técnicos sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Tá bom? Então é isso. Câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. Então tá lá no artigo 13, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. Vamos aqui na 96. Julgar os recursos interpostos contra decisões da JARE e dos órgãos e entidades executivas estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental e psicológica. Ora, quem é que julga os recursos interpostos contra decisões da JARE, né, dos órgãos e entidades executivas estaduais, no caso, quando ocorrem inaptidões na parte física, mental e psicológica? Os recursos interpostos contra as decisões da JARES é o CETRAN, que é o estadual, o Conselho Estadual de Trânsito, que vai julgar. Então tá lá a letra E, ó. Nesse caso é o CETRAN. Compete aos conselhos estaduais julgar os recursos interpostos contra decisões da JARES. E no caso de exame de aptidão física e mental dos órgãos executivos dos DETRANS, tá? Para na 97. Julgar os recursos interpostos pelos infratores e encaminhar aos órgãos executivos de trânsito informações sobre problemas que foram observados nas autuações, né, e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente, compete a quem? JARE. Aí isso é a JARE que faz, tá? Competência no CTB, julga os recursos interpostos pelos infratores e encaminha órgãos e informações, olha, vocês estão errando nisso, vocês estão errando nessas autuações. Então é isso, é a JARE, tá? Então tá aqui a competência da JARE no artigo 17 do CTB. Julgar os recursos dos infratores, solicitar aos órgãos informações complementares relativas aos recursos, né? E notificar sobre problemas de autuações. Bora na 98. Os presidentes do CETRAN e do CONTRADIF são nomeados pelo governador. CETRAN e CONTRADIF, governador. Ok? Então tá 15, ó, governador. 99. Marque a alternativa incorreta sobre as normas gerais de circulação e conduta. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Correto. Os veículos que são destinados a socorro de incêndio e salvamentos, de polícias, de fiscalização e operação de trânsito, e as ambulâncias gozam de que? Livre circulação, estacionamento e parada em qualquer situação. Tem certeza que em qualquer situação? Só se eles tiverem serviço de emergência, pessoal, né? Se eles tiverem serviço de emergência, tem que estar explícito isso. Aí ele tem essa prerrogativa. Por enquanto não tem. O uso de dispositivo de alarme sonoro de iluminação vermelha intermitente só pode ocorrer quando tiver da efetiva prestação de serviço de urgência. Correto. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, tem livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizado. É isso. Letra B é incorreta, porque não é em qualquer situação. A questão das ambulâncias, quando eles têm livre circulação, estacionamento e parada, é quando eles têm serviço de urgência. Podem observar aqui, quando em serviço de urgência. Importante isso aqui, sempre cai em prova. Vamos aqui à questão 100. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de um local que não está sinalizado.
terá preferência de passagem quem? No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando fora dela. Errado, é aquele que estiver dentro da rodovia. Então, se a rodovia está aqui, eu estou vindo para entrar nela, e preferência é quem está nela já. No caso de rotatória, é aquele que estiver circulando fora dela. Não, é o que está dentro da rotatória que tem preferência. Nos demais casos, o que vinha pela esquerda, não, pela direita do condutor. Nos demais casos, o que vinha pela direita, correto. Tá? Então, questão 100 está letra D como correta. Pessoal, gostaram da aula? Gostaram da aula? Show de bola? Então é isso. Pode encerrar a gravação. Espero que vocês tenham gostado e quem quiser adquirir o curso, é só entrar no link na descrição abaixo para você pegar mais informações, tá bom? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal, até mais.